Boa tarde, pessoal. E aí? Saudade de vocês, hein? Quanto tempo sem fazer uma live? Mas hoje estou aqui, ó, na sede do ICF e nós vamos, essa semana, fazer uma série com vocês, terça, quarta e quinta-feira, a meio-dia. Então, você já tem aí um compromisso para a sua semana, segunda, terça e quarta-feira, a meio-dia, para a gente estar junto. E o que eu vou trazer para você? Técnicas sobre mentalidade, prosperidade, empreendedorismo, coisas que são importantes para você. Então, eu também, nesses dias, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar muito e você precisa me ajudar a te ajudar. Como você faz para me ajudar a te ajudar? Colocando perguntas, né? Comentando o nosso conteúdo e eu vou responder muitas perguntas para você, né? Compartilhando, mandando para os seus amigos e, claro, sexta-feira nós vamos ter aqui na sede do ICF em Alphaville o treinamento Mente Milionária. Para você que é empreendedor, totalmente gratuito, vai ser um curso que normalmente se custa R$3.000, vai ser, sabe quanto? Zero, isso mesmo, zero. E você já pode fazer sua inscrição, você de Alphaville, região, São Paulo, Osasco, Jundiaí, Campinas, Sorocaba, no Brasil inteiro, se você quiser vir para cá, porque vale a pena você comprar sua passagem de avião, porque o treinamento, que é 3.000, vai ser zero. Nessa sexta-feira, começa às 10 da manhã, vai até praticamente 10 horas da noite, com muito conteúdo presencial aqui em Alphaville. Então, o link de acesso está na bio do Instagram e você já pode fazer a sua inscrição aí, tá bom? Então, gente, alguns estão falando que está um pouquinho baixo aqui o som. Já aumentou e vai ser bem bacana esse processo que a gente vai fazer nesses dias. O tema de hoje a gente vai falar sobre mentalidade, né? A mentalidade da riqueza. Deixa eu ver a galera aqui, um abraço aqui, Vanessa, William, Mr. Navarro, buenas tardes, Francisco, uma galera, Jorge aqui, Joel, comprou uma mentoria individual, em breve estará aqui, né? Mentoria individual, o que abordar na mentoria? A mentoria eu não abordo nada. Você me faz pergunta e eu respondo. A galera aumentando certinho. E bora! Hoje nosso tema, mentalidade, né, da mente milionária. Amanhã nós vamos falar sobre a prosperidade, né, o todo. E onde que a mente da gente ela se desenvolve, onde a mente da gente ela se conecta, como que eu desenvolvo a mente milionária? O que é uma mente milionária? E é muito legal, eu gosto de trazer sempre esse conteúdo para vocês, porque existe muita confusão, muita dúvida das pessoas em relação à mentalidade milionária, em relação a como funciona, como que você pode realmente trabalhar isso. Bom, ainda hoje chegou uma pergunta que o rapaz falou assim, eu já estou trabalhando a minha mente para uma mente milionária, mas fala para mim, como que eu faço dinheiro? Ele fez essa pergunta. Vamos lá. De verdade, essa pessoa, ela não está trabalhando a mente milionária. Porque quando ela colocou a palavra mas, o mas nega tudo que tem antes. Se ele de fato estivesse acessando a mente milionária, se de fato ele estivesse progredindo, ele não ia colocar a palavra mas, ele ia colocar a letra E. Tá? Então, eu estou trabalhando minha mente milionária e me ajuda, me apoia, me dá um conselho de como faz dinheiro. Seria essa. Então, o que que acontece? A palavra que a gente utiliza, todas elas, você pode até ter um erro de português, mas não um erro de mentalidade. E ela vai, essa palavra, todas elas que a gente usa, vai revelando como nós estamos em relação à mentalidade da riqueza em geral.
E quando que eu sei que eu tenho a mente milionária de fato? Quando que eu tenho a evidência, a prova de que a mente milionária, ela realmente está na minha vida? É o seguinte, quando você olha a sua conta no banco, olha seus investimentos, olha seu patrimônio e ele tem mais de 1 milhão. Enquanto você não atinge esse número, você está em processo de, ela está sendo construída. E quando eu percebo que ela está construída, então, quando eu vejo na minha conta, vejo meu patrimônio acima de 1 milhão, significa que eu tenho a mente milionária. Está provado através de números que são os meus resultados, né? O que são esses números? São os meus resultados. E então existe uma prova daquilo. Enquanto eu não atinjo esse número, eu posso estar em construção ou não. Como que eu sei que eu estou em construção? Eu estou em construção da mente milionária quando eu estou aumentando o meu patrimônio ano a ano, no mínimo 30%. Tá? A mente milionária, lógico que isso de um nível baixo. O que é um nível baixo? Quem tem menos de 100 milhões de reais. Então, você de 100 reais a 100 milhões de reais é esse nível. É totalmente possível você aumentar mais de 30% ao ano. Quanto mais baixo o seu nível, mais em percentual você cresce. Tá? Então, você imagina, uma empresa bilionária crescer 30% é um grande desafio. Uma empresa que vale 1 bilhão ou que vende, que fatura 1 bilhão, ela crescer 30% seria 300 milhões, né? É um grande desafio, ela é muito grande. Provavelmente essas empresas crescem menos em termos de percentual. Já uma pessoa que recebe 5 mil reais por mês, se ela crescer só 30%, ela vai para 6,5%, é muito pouco. Então, uma pessoa pode sair tranquilamente de 5 mil para 50 mil reais em 4, 5 meses, cresceu 10 vezes. Mas numa bilionária, isso é pouco provável acontecer. Então, esse percentual, quanto menor é a sua renda, maior tem que ser o seu percentual. Tá? Então, a mente milionária, ela vai mostrar isso. Então, se você é uma pessoa, estou fazendo 5 mil e aumentei em um ano 30%, foi para 6,5%, não quer dizer que você está no caminho da mente milionária. É possível, mas é muito pouco, porque você ainda está muito preso numa mentalidade de escassez e fazendo muito pouca grana. Já se você tira 100 mil reais e você aumenta para 30%, vai para 130 mil, a chance de você estar com essa mente milionária é 99%. Então, esses números todos, eles vão dizer. Então, quando eu tenho, eu efetivei, é quando eu olho na minha conta e vejo um patrimônio milionário, financeiro e imobilizado, né? Imóveis, outras coisas que a gente tem. Quando eu estou em construção, é quando eu percebo o crescimento, ou seja, na minha vida, a construção, a entrada de dinheiro, a entrada de recursos, ela é constante. Tá? Ela é constante, não tem parada. Ela vai crescer, crescer, crescer. Então, você estava fazendo, eu tenho um aluno aqui que ele estava fazendo R$1.800. R$1.800 por mês. Passou 2 meses, ele estava com 7 mil. 4 meses, 22 mil. 6 meses, 70 mil reais. Então ele sai de 1.800 em 6 meses para 70 mil reais. Lógico que ele mudou a profissão dele do que ele fazia antes. Era servidor público, deixou de ser. Então, isso é uma construção de mente milionária. Agora, você investe 1.800, passa 3 meses, 2 mil. Passa 5 meses, 5 mil. Ele até dobrou, mas está muito lento num processo de mente milionária. Ele está numa construção, mas lenta demais. A mente milionária, ela gosta de velocidade e energia. A mente milionária, ela está conectada. A principal característica dela é velocidade e energia. Tudo que eu foco, coloco energia e velocidade, ele expande. E aí é um ponto que você tem que observar o que está sendo expandido na sua vida. Em muitas pessoas,
o que está crescendo é a dívida. Então, você tem mente milionária? Não, você tem mente devedora. Tá? Então, abrindo aqui, deixa eu ver algumas perguntas que já colocaram aqui para a gente. Preciso e quero muito fazer dinheiro. Sua palestra no IBC, 10/11, foi fantástica e me orientou muito. Show, Roberta. Bom, precisar todo mundo precisa, né? E querer todo mundo quer. Mas querer não é poder e necessidade não adianta muita coisa. Por quê? Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho certeza que desde que você nasceu, você queria fazer dinheiro. Desde que você começou a trabalhar, desde que você começou a pagar suas contas, você queria fazer dinheiro e você teve a necessidade, você precisou. E por que não fez? Porque o seu sistema, tudo isso é muito pouco para te fazer levantar de verdade, fazer você estudar de verdade, fazer você pensar de verdade e produzir essa riqueza. Tá? Você precisa de um estímulo maior que você tem hoje para isso de fato acontecer. E aí sim, você tomar as atitudes, porque você está falando, eu preciso e eu quero. Você comprou um curso de mentalidade, você comprou um curso de fazer dinheiro, você comprou um curso de negociação, comprou um curso de liderança, comprou um curso de educação financeira. Aí você pode falar assim, ainda não. Então, que necessidade é essa? Quando a gente tem necessidade de comida, a gente vai lá e almoça. Então, percebe que é uma enganação atualmente? Eu preciso ter as atividades. Roberta, começa substituindo a palavra preciso por mereço. Não adianta nada. Todo mundo vai falar mereço. Isso daí é bobeira, né? Eu conheço muito mais gente que cresceu precisando do que achando que merece. Inclusive, eu conheço pessoas bilionárias que nem acham que merece. Porque ele dedica tudo ao Senhor e não ao merecimento dele. Isso não muda, né? O que muda é você ter as ações concretas que funcionam. Tá? Processo de aprendizado. Ontem, fazendo um trabalho em sala de aula, percebi que ainda não fiz minha empresa evoluir, porque tenho medo do crescimento rápido e não conseguir seguir. Exatamente. Isso é verdade. A Ana Maria colocou aqui. Então, ela estava em algum lugar que ela fez um processo de aprendizado e que a empresa dela não está evoluindo e que ela entendeu que a trava, aqui no caso da Maria, é ela mesma, por medo de crescimento rápido e não conseguir seguir. Maria, primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, fica tranquila. Tá? Fica tranquila. Isso faz parte, sim, do processo. Agora, é legal, por exemplo, Maria, você vir para uma mentoria individual comigo. Individual. Treinamento é show, mas individual seria muito legal. Porque primeiro eu tenho que entender se é medo ou se é cautela. Tá? E às vezes, porque são coisas parecidas. Então, tudo quando a gente cresce, estava falando isso com o meu time em mensagens hoje cedo. Quando a gente cresce, então vamos supor, você está faturando 100 mil e você de repente começa a faturar 300 mil. Normalmente as pessoas acham que é só a parte financeira que muda, né? Não, mas os problemas crescem junto. Então você aumentou 3 vezes a tua renda. É 3 vezes mais problema, é 3 vezes mais reclamação de cliente, é 3 vezes mais funcionário. Tudo vai subir na mesma proporção, talvez uma coisa menos, outra mais. Mas os problemas, eles acompanham. E dependendo, por isso que eu tenho que entender bem o seu modelo, porque todo mundo tem um modelo de dinheiro, né? Dependendo do seu modelo, eu tenho que entender se é uma cautela por tudo isso ou se é um medo de trava. Se for um medo de trava, medo está ligado
a desconhecidos, ou seja, você não tem uma estrutura, um conhecimento para realmente fazer. Isso te trava, isso te dá medo, pode ser isso. E pode ser medo de traumas passados, né? De histórico familiar, de perdas pessoais e familiar, pode ser referência de crenças de outras pessoas, pode ser uma série de coisas, né? E pode ser a cautela que você tem e às vezes você está confundindo com medo. Qual a importância de resolver isso daí? Que se for cautela, ela é muito positiva, a cautela ela é muito positiva, e a gente tem que estudar o estado dessa cautela, permanecer com essa cautela e criar, junto com ela, um estado de crescimento para você avançar. Se for medo, a gente tem que resolver. É um tipo de tratamento que você faz. Tá? E a gente vai entender o quanto disso é profundo. Se não é algo muito profundo, a gente sobrepõe seu medo e você voa. Se é algo muito profundo, a gente tem que ir lá na raiz e dar uma mexida nele. Então, é importante, mas isso é muito comum, tá? Acontecer. E o que você faz? Você busca fazer uma gestão eficiente do estado atual que você está, com um crescimento que seja desafiador para você, mas dentro do seu comando. Ok? Porque a empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Você precisa crescer para não morrer. Só que existe um medo ou uma cautela ali. Então, o que você vai fazer? Você faz a gestão precisa do que está acontecendo e busca um crescimento que você fala assim, isso eu dou conta, isso eu vou sem medo. Então, vamos supor que você saiu do 10 e você tem medo de ir para o 20, mas você consegue chegar no 12. Então, você vai para esse 12. A hora que você for para o 12, que você bateu ali, o que aconteceu? Você mudou um estado, você mudou um termostato, você avançou, você mudou um número. Você se adapta ali e está sob seu controle porque está sob sua gestão. Aí você vai para o 14. Aí você vai fazendo essa progressão aritmética, né? No decorrer da sua linha de tempo. Isso você vai vencer. Lógico, isso leva bastante tempo, mas você consegue progredir assim. Porque você vai criar o mesmo modelo que você tem hoje, só escalando o seu próprio modelo. Agora, quero ir mais rápido, vem para cá que a gente te ajuda, tá? Fé, foco, energia. Ok. Deixa eu ver aqui. Toda trava é uma crença limitante? Não necessariamente, tá? E a outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque hoje em dia, com esse monte de influencer, esse monte de gente que está na internet falando um monte de besteira, e de verdade você tem poucos mestres, poucas pessoas que dominam de verdade um conteúdo, né? Tudo é uma crença, né? Tudo é uma crença, tudo é uma crença. Crença é aquilo que eu acredito. Então, realmente, a maior parte da nossa vida, das nossas ações e das coisas que a gente faz, são crenças. A crença é algo que nos move. Muitas vezes a nossa violência no falar, nas nossas ações, está ligado quando ou uma crença ou um valor foi mexido, foi rompido, foi adulterado, foi atacado, né? Então, a pessoa que fala assim, é uma crença limitante, você não crescer, uma trava que você tem, a chance disso dela estar errada é muito pequena, ok? Mas a sua trava pode ser falta de conhecimento. Não necessariamente é aquilo que você acredita. Você só não sabe fazer. Então, por você não ter o conhecimento, você não faz. Só que daí você começa a ver, ouvir um monte de coisa, não só em internet, essas coisas começam a ocupar seu pensamento, pessoas na rua, pessoas que você conhece, eventos gratuitos que você vai.
E aí você começa a criar uma crença de que você não consegue. E aí você instala em você um bloqueio que você não tinha. Você só precisava do conhecimento. E aí você não se permite nem adquirir o conhecimento, porque você coloca na sua identidade que você é travado. É fogo, né? Então, por exemplo, eu estou indo por um evento e a galera, uma parte das dinâmicas, vai ser numa escola de tiro. Então vai todo mundo dar tiro. Só que eu coloquei na minha vida, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, eu era criança ainda, que eu nunca na vida pegaria em uma arma. O que é isso? Uma crença. Eu instalei isso para mim. Eu nunca vou pegar numa arma. Nunca peguei numa arma. Nem de brinquedo. Nunca. Eu coloquei na minha vida isso. Eu criei essa crença. Tá? Isso é uma crença. Agora vai um monte de gente para lá e vai fazer essas aulas no stand de tiro. Quer dizer, um negócio totalmente seguro, zero violência, um treinamento interessante, todo mundo vai aprender muita coisa. E eu estou na dúvida se eu vou ou não. Por quê? Porque eu tenho que negociar essa crença comigo, que é vou pegar e romper uma crença que eu instalei em minha quando eu era criança. Na época, eu não falava na arma nesse sentido de você ir num curso. Falava num sentido de violência. Então, de verdade, o que essa crença é relacionada é a violência da arma, não especificamente um treinamento, um curso. Então, eu não estou rompendo com a minha crença, mas eu tenho que negociar esse fator para que eu tenha clareza daquilo que eu vou fazer. Então, travas, ela pode ser crença, às vezes que você mesmo instalou, às vezes foi instalada, ou pode ser simplesmente a falta de conhecimento. Como que você vai saber isso? Adquirindo conhecimento. Se você adquire o conhecimento de como fazer determinada coisa, então você sabe como fazer, mas você não faz, aí pode ser uma crença limitante. Mas enquanto você não tem o domínio, enquanto você não tem o conhecimento, com certeza é falta de conhecimento que você não faz aquilo, que também pode ter uma crença limitante junto, que não faz com que você estude para adquirir aquele conhecimento. Tá? Leonildo, em sua experiência, quais são os maiores bloqueios emocionais ou crenças limitantes que impedem as pessoas de alcançar a prosperidade financeira e como superá-los de forma prática? Bom, a prosperidade financeira é dinheiro, né? Então, a prosperidade é o todo, ela está ligada a todas as áreas da vida. Quando se fala em financeira, é dinheiro. E quando eu falo em prosperidade financeira, é diferente de eu falar rico. Isso é bem interessante. Então, primeiro a gente tem que definir a ciência por trás dessa palavra, prosperidade financeira. Se eu falasse assim, ser rico, seriam algumas coisas que estariam por trás. Mas, como falou, prosperidade são outras coisas. Então, quando eu estou falando em prosperidade financeira, é o dinheiro que vai abastecer as principais áreas da minha vida. Aquelas áreas que são importantes, aquelas áreas que são prioridades. Então, vamos supor que você busca prosperidade financeira e dentro do seu histórico de vida, no momento atual, você tem 3 filhos na idade de adolescência. Está incluso nessa prosperidade financeira a educação, a faculdade, a universidade, o melhor para os seus filhos. Tá? Então, a prosperidade, quando a gente fala em prosperidade financeira, porque tem muito rico que não tem prosperidade financeira. Por quê? Porque ele não soube definir
os itens que compõem a prosperidade dele. Então ele fica com muito dinheiro, ele está rico, mas ele nem sabe o que fazer com esse dinheiro. Então ele só vai investindo, vai empreendendo, ele vai fazendo mais. Ele sabe como investir, ele sabe como empreender, ele sabe como multiplicar o dinheiro, mas ele não sabe utilizar na vida de prosperidade dele, porque ele não tem o alicerce da prosperidade. Ele não tem o conhecimento da prosperidade. Ele não buscou isso ainda. Tá? Lógico que isso é muito melhor você ter dinheiro e depois buscar o alicerce da prosperidade do que você não ter dinheiro e querer buscar prosperidade antes, porque é loucura. Porque você não vai conseguir nunca prosperidade sem o dinheiro. Né? Então, essa é uma categoria. Então, eu tenho que definir o que é próspero, eu tenho que definir quanto custa essa vida próspera. Mais ou menos lá no LCF, a gente faz aquele exercício da ciência da riqueza, quando a gente olha para o item independência financeira, é aquele valor lá que a gente vai ter que encontrar, e a partir desse momento, a gente traçar as estratégias para atrair, para fazer o dinheiro necessário para essa vida abundância, para essa vida próspera, tá? Vai acontecer dessa forma. Como identificar e controlar... Isso aqui eu não entendi essa pergunta. Tem aqui do Marcelo. Roberto, boa tarde. Admiro demais seu trabalho, especialmente na sua condição empresarial e social. Nos presentear com lives tão ricas como essa. Gratidão. Levando em consideração que os custos fixos e variáveis já estão supridos, qual o percentual do lucro líquido você indicaria para reinvestir na empresa? Obrigado. Otton. Bacana. Otton, depende muito de que tipo é o seu negócio, tá? Vamos lá. Se você tem uma empresa de varejo, né? Varejo é desafiador, né? Porque a gente tem margem muito baixa. Varejo, 3% é margem alta, né? Então, eu preciso ter um equilíbrio de capital de giro, de estoque, de endividamento total para trabalhar bem o meu negócio. Então, uma empresa de varejo, um supermercado, um posto de gasolina, é muito delicado essa questão de retirada da empresa e reinvestimento. A gente só pode fazer isso depois de todo o nosso capital de giro, todo o nosso estoque muito bem suprido quando é varejo, né? Porque no varejo, se eu precisar de crédito, antecipar cartão, essas coisas, o custo disso na estrutura do negócio, cara, pode levar à falência, a gente perde competitividade de mercado, né? Então é muito complicado. Já numa empresa de serviço, você tem uma margem muito maior, uma necessidade de capital de giro bem menor, tá? Então, você tem que sempre manter o caixa da sua empresa, vamos dizer assim, em linhas gerais, com pelo menos 6 meses de estrutura paga, em linhas gerais, né? Lógico que, de acordo com o segmento, isso vai mudar um pouco. Você tem que ter em caixa toda a estrutura para financiar o seu próprio cliente, para você não precisar de banco. Então, você criando essa metodologia, você vai ter uma situação econômica muito poderosa. E a partir daí, com tudo isso bem estruturado, não só as contas. O grande erro do empreendedor é que ele olha para as contas fixas e variáveis. Menos importa. Eu tenho que entrar como a estrutura econômica toda da empresa. A estrutura econômica tem que ser poderosa para eu definir a estrutura financeira. Então eu vou errar e eu vou quebrar. Então, aí a partir desse momento é que a gente vai definir percentuais, valores e um momento certo de se fazer. Não é só percentual, é o momento certo de se fazer, tá?
Então, dependendo do negócio que você vai montar, que você vai investir, o retorno você tem 6 meses, 12 meses. Dependendo se erra o time, vira 20. Então, eu tenho que saber também o tempo certo. E aí, cada negócio tem a sua particularidade para a gente definir exatamente essa fase. Tá? Marcelo, espero estar em breve sendo mentorado por você. Amém, vai vir sim. Só te ouvindo já desmonta muita coisa. Olha uma sacada, conhecimento, né? O Ronaldo coloca. Desmonta mais o que monta. Né? Desmontar é fantástico. Mas o que vamos construir aí nesse lugar que ficou vazio? Pode entrar uma outra besteira aí, né? Eu preciso colocar uma coisa boa que vai funcionar, né? Quando chegamos no topo, qual o momento de parar? Mal, mal. Bom, esse aqui nunca vai chegar no topo, né? O mal, mal tá bem mal, mal. Por que ele nunca vai chegar no topo? E a pergunta dele não é como chegar no topo, né? É parar. Então, o alvo do mal, mal é parar. Com certeza ele deve estar bem paradão. Os resultados do mal, mal devem estar bem lento. Porque a mentalidade dele está focada em parar. Mas eu trago uma pergunta para vocês. Qual é o grande objetivo? O cara fala, eu vou subir o Everest. Topo da montanha. Qual é o grande objetivo de quem vai subir o Everest? Hã? Qual é o grande objetivo de quem vai subir o Everest? Então você coloca assim, pô, vamos, em setembro do ano que vem, vamos todo mundo para o Everest. Qual é o grande objetivo? O que vocês acreditam? Bater o topo? Não. É voltar vivo. Muita gente não volta vivo, morre no caminho. Percebe? Então, o objetivo nosso não é chegar ao topo, é manter-se vivo. Sempre na grande jornada, né? Verdade que você foi o maior trader do mundo, por que não continuou? Do mundo, não. E do Brasil durante alguns anos, mas uma fase que tinha muito pouco trader aqui, né? Mas do mundo, não. Mas também pouco importa ser o maior disso e aquilo. Por que não continuou? Eu continuei sim, eu continuo. Só que eu não tenho ao mesmo tempo utilizando para isso. Né? Naquela época agora, 2 da tarde, eu estaria fazendo trade nesse horário. Eu estou falando com vocês. Então são questões de escolha. Eu escolhi falar com vocês aqui do que fazer um trade ali. Né? Mas eu não parei, sempre vou fazer e nunca vou deixar de fazer. Por quê? Porque para mim, eu gosto, é uma habilidade natural que eu tenho, mas hoje eu não tenho mais aquele volume que eu fazia. Então hoje eu faço assim, vou fazer 70 mil reais, 100 mil reais no mês, sem colocar dinheiro, eu vou lá e faço. Às vezes eu brinco, vou num restaurante, vou gastar 2 mil reais no restaurante, eu vou ali e faço o trade só para pegar esses 2 mil reais. Então hoje é uma brincadeira que eu faço. Então ele deixou de ser algo pesado, né, como se fosse profissão, algo que eu encarava muito sério, para ser uma diversão. Igual você brinca no videogame, eu brinco ali no trader às vezes. Vai ficar gravado? Não. Então, algumas respostas aí para vocês. A mente da milionária, ela sempre vai atuar em um ponto, que é abundância. A mente milionária, anota isso daí, escreve isso aí no chat, abundância.
Escreve essa frase aí, porque daí vocês já vão incorporando ela. Toda vez que eu escrevo, eu já fortaleço o meu sistema com ela. Escrever é muito importante. Então escreve aí no chat, no YouTube, no feed, no Instagram, abundância. A palavra abundância. Ela é extremamente importante. Então o que acontece? A mente milionária, ela sempre é levada em conta pela abundância. São o quê? Estado de abundância que eu vou olhar para a minha vida. Então, João 10:10, tá lá, o próprio Cristo disse, o diabo vem, senão para roubar, matar e destruir. Né? Então, qual é a função do diabo? A função do diabo é no roubo, na morte e na destruição. É o pai da mentira. Tá? É a função dele. E a de Deus? Aí vem Cristo e diz, e eu vim para que você tenha a vida e a vida em abundância. E a abundância de Cristo é em todas as áreas. No amor, na fé, no espírito, na família, na saúde, nas finanças. Em tudo, ela é completa. E a desgraça de Satanás também é meio completa, né? Rouba, mata e destrói. Então você tem que olhar. Que time você está jogando? De Deus ou de Satanás? É fácil você saber. Você pode falar assim, estou jogando no time de Deus. Mas se você é um devedor compulsivo, suas contas estão atrasadas, você não está jogando no time de Deus. Você está no destruidor. Dívida não faz parte do reino dos céus. E aí você tem que começar a rever os conceitos que você tem e realmente entrar no sistema da vida abundância. Tá? No sistema da vida de abundância. Então, eu preciso sempre olhar para o mundo por um olhar de construção de coisas boas, de coisas positivas e que eu sempre vou ajudar o próximo. Isso é um olhar de abundância. Então, a mente milionária, ela sempre vai buscar esse magnetismo, né? Essa energia, ela vai conectar com outra mente abundante. Ela vai conectar, mas não com o pensamento. Ela vai conectar com a atitude e a realização. A mente de Cristo não conectou com quem estava parado em casa pensando. Tá? A mente de Cristo, ela não olhou para quem estava pensando. Ele não chamou nenhum dos 12 discípulos, os escolhidos, por estarem pensando. E se você pegar os 12 escolhidos, a maioria era mente negativa. Olha só que louco. Né? Mas quem ele escolheu? Não era quem estava pensando, meditando ou orando. Era quem estava realizando. Era quem estava trabalhando. Cristo não chamou nenhum desempregado. Ele chamou o quê? Empreendedores. O cara estava pescando. Agora você para de pescar peixe e vem pescar gente. O outro era fiscal da Receita. Então, você percebe que não é o que eu estou pensando ou falando, é o que eu estou fazendo. Então, você vai ser escolhido e os seus resultados vão vir pelas suas ações e suas atitudes, não pela sua fala. Tá? E é aí que eu vou fazer um grande desenvolvimento na minha vida. Os pensamentos, enquanto eu não realizo, pensamento serve para nada. Ele é bobo. No momento que eu realizo, eu gero pensamentos de realização. Por isso, é só você... a pessoa deu um conselho para você. Olha quem é ela, não o que ela fala. Então, se ela é uma pessoa que realiza, se é uma pessoa que faz as coisas, que faz acontecer,
com certeza esse conselho é legal. Se é uma pessoa que não tem essa etapa, dançou, tá? Nada vai acontecer na vida dela, tá? Foco em soluções, não em problemas. A mente milionária, ela não vai olhar o problema, ela vai olhar a solução. A mente milionária, ela vai chegar e você traz um pepino, ela traz acontece uma situação e ela vai tirar o foco do problema e já vai arrumar. Né? É muito interessante, a minha advogada ela é muito engraçada, que ela chega, às vezes, com uma série de situações e ela fala assim, meio quase que impossível de resolver e traz para mim e imediatamente, não leva mais que 5 minutos, eu dou a solução para ela resolver aquilo bem resolvido. E ela fala, como é que você consegue? Aí são programações. Então a gente tem que entender como que um advogado é programado, né? Uma faculdade, 5 anos e depois toda uma vida de trabalho em briga. É complicado, né? A mente de uma pessoa assim. E qual é a mente de um empreendedor? De construção e nunca de destruição. Qual é a mente de um coach? De realização de objetivos e metas. Qual é a mente de um mentor? De atuar dentro de soluções para o próximo passo. Ou seja, é a programação que eu recebo. E aí é meio que aquela análise DISC, né? Dos seus resultados, né? Me mostre seu resultado e eu direi quem tu és. Então, foco sempre em soluções, tá? Por mais que o problema seja grande, não fique dentro do problema muito tempo. Busca sair rápido desse problema. Como que eu saio rápido de um problema? Se você não tem a solução, você contrata quem tem. Mas não fique com ele, porque ele vai te roubar a tua bênção, tá? Terceiro grande ponto da mentalidade milionária é a disciplina e a consistência. Gente, eu levei 7 anos para enriquecer, dos 13 aos 20 anos. E vou falar para vocês, ponto-chave, disciplina e consistência. Aconteceu de tudo para eu desistir. De tudo que você possa imaginar. De tudo que você possa imaginar. Para eu desistir. Teve um momento que eu até fiquei mais assim, relaxado, sabe? Não no relaxar de deixar de fazer as coisas, mas meio acomodado, assim, cara. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer, não vinha uma ideia nova, não vinha um roteiro, que foi quando eu estava aguardando o governo liberar minha licença, né? E eu não podia fazer mais nada. Então, naquele momento, eu meio, relaxa, tá na mão de Deus. E isso foi, sei lá, uns 3, 4 meses. Aí, depois eu retomo com energia para aquilo acontecer. Mas a disciplina e a consistência, ela é fundamental, porque uma coisa é certa, só não vence quem desiste. Então, se você não desistir, você mantiver o caminho, você vai chegar lá. Mas a maioria das pessoas, tá difícil, ela desiste. Aí vai iniciar uma outra atividade, começa ali, né, no comecinho dela, é super desafiadora. E como que você vai crescer nesse formato? Não dá, não faz sentido nenhum. Então, você vai chegar um momento desse novo formato que você fez, que ele também vai ficar difícil. E aí o que você vai fazer? Desistir de novo? Então tá sempre começando, né? E nunca vai para frente com nada. Então eu preciso ter disciplina e consistência. Agora, como é diante de
tantas coisas, né, que cercam a gente no mundo, ter essa disciplina e consistência. Só tem como você ter disciplina e consistência se você encontrou seu propósito. Você só vai conseguir manter sua disciplina e consistência se você encontrou a tua missão. Fora isso, você vai ficar buscando. E tem que buscar mesmo. O que fazer se você não encontrou a missão, não encontrou o propósito? Continuar buscando, fazendo as coisas até encontrar. Então, quem não encontrou, é muito difícil ele manter a disciplina e a consistência, porque ele vai aceitar as ofertas da disciplina e a consistência, e ele faz o desvio de rota e acaba jogando fora a missão e o propósito da vida dele, né? Por exemplo, Moisés, ele podia ter atravessado todo o deserto lá rapidinho, né? Mas ficou 40 anos. Por quê? Ele desviava a rota. Então, é importante eu entender esse processo para saber o caminho certo que eu vou seguir. Eu nunca desviei rota. Eu nunca. Eu, desde o meu primeiro dia de trabalho, com 13 anos de idade, há 41 anos que eu trabalho, mantive dentro do meu propósito, dentro da minha missão. Eu nunca desviei rota, mas eu tive distrações. Entrei em outros negócios, entrei em outras coisas que não foram tão legais assim. Então, se eu, às vezes eu não desvio minha rota, eu continuo no meu processo, eu continuo dentro do propósito de Deus na minha vida, porém, eu recebo algumas distrações. E essas distrações, elas vêm de negócio errado, de pessoas erradas, de parceiros errados, de relacionamento errado, de uma série de coisas, onde você faz, é puxado por Satanás, né? Ele distrai você para tirar você do prumo. Então, você tem que ter a sabedoria, e aí é a sabedoria que vai conseguir você fazer você trabalhar esse lado, tá? Como é que eu consigo me manter sempre evoluindo? E aqui eu creio que esse é o maior segredo, como o irmão falou ainda há pouco, né, do topo. É você se manter sempre evoluindo, né? Como que eu consigo isso? Aprendizagem contínua, né? Então eu tenho que buscar evolução e aprendizagem contínua. Sempre ler, conectar com pessoas novas, estar dentro de grandes treinamentos. Então, semana que vem, a gente vai com o nosso grupo de mentoria, com os nossos melhores alunos, com os nossos mentorados número 1, vamos dizer assim. Nós vamos ser treinados na NBA. Nós vamos lá, vamos viver a experiência da NBA e ser treinados pela NBA. Vamos ser treinados e viver a experiência do Cirque du Soleil, da NASA. Tem mais uma empresa aí que eu esqueci. Então, nós vamos nos preparar melhor. O que é isso? Aprendizagem em outro país, em outro mundo, com tecnologia, com marketing, com vendas, com modelos de gestão. Então, quando você aprende, você está dentro de mentorias que te proporcionam esse tipo de aprendizagem. Você sai do seu país e vai aprender em outras empresas, em outros negócios, alguma do seu setor, outras de outro tipo de setor, você cresce. Então, essa aprendizagem contínua é o que vai fazer você viver. É o que vai fazer você explodir. Tá? Então,
Se eu não tenho essa aprendizagem contínua, eu não consigo evoluir com o meu negócio. Eu não consigo evoluir com a minha empresa. Eu estou aqui na sede do ICF, em Alphaville, fazendo essa live para vocês. A nossa sede está todinha em reforma. Nós estamos trocando um monte de coisa, desde equipamento, tecnologia, telão, salas, dobramos de tamanho do espaço físico. O que é isso? É crescimento. Aí você tem que investir em dinheiro, tecnologia, um monte de coisa, pessoas, trazer novas pessoas, treinamentos. Tá? E tudo isso envolve o quê? Novas pessoas chegando, novas pessoas dentro do time, novos parceiros prestando serviço. Então você cresce à medida que você expande suas ideias, seus pensamentos, coloca em ação, e aí você é obrigado a conectar pessoas, a conectar novos líderes, uma série de situações que vai fazer você crescer. E aí a gente tem que aprender a se tornar confortável com o desconfortável. Porque tem gente que não quer ter problema. Pô, você não quer ter problema, cara. Não está preparado para ser rico. Agora, qual é o problema do rico? As pessoas invejam, ele vai ter dúvidas para investir o dinheiro. Então, são alguns problemas. Vai ter que andar com segurança. Mas qual é o problema de quem não tem dinheiro? Ninguém tem inveja. Você vai ter problema para pagar sua luz, sua água, seu aluguel. Não vai conseguir comprar as coisas que você quer. Mas você não vai ter problema para investir. Você não tem dinheiro. Esse é um problema que você não tem. Né? O rico tem. Então, os problemas são diferentes. E aí você vai escolher que tipo de problema que você quer ter. Mas dos dois lados, os problemas são grandes. Só que você só vai conseguir ter um problema que é aquele que você está preparado para resolver. Então, muitas vezes você não fica rico porque você não está preparado para solucionar o problema que o rico tem. Já parou para pensar isso? Às vezes você só não está rico ainda porque você não está preparado para dar conta dos problemas que o rico tem. Então você está buscando problemas pequenos. Para quem quer problema pequeno, você vai conectar com quem? Com pessoas pequenas, com dinheiro pequeno, com recursos pequenos. Então, você pede a Deus por dinheiro, mas você quer só o dinheiro. Ele não vai vir. Ele vai vir junto com um problema, um pepinão para você resolver. Porque o que é o dinheiro? É a recompensa pelos problemas que eu resolvi. Quanto maior o problema que eu resolvo, das outras pessoas principalmente, maior é a minha recompensa. Então, por que eu tenho uma renda boa com o que eu faço hoje? Porque eu resolvo o teu problema. Você é empreendedor? Você tem um negócio? Eu vou te ajudar a escalar 10 vezes mais. Eu vou te ajudar a resolver uma situação na tua empresa, seja de crédito, seja de dívida, seja de vendas, seja de escala, seja de ampliação, seja no físico, seja no digital, seja de cultura, seja de valores, que você não está dando conta. Então eu vou chegar com a minha experiência e vou implementar isso com você. Então você me paga para eu resolver o quê? O teu problema. Então o que eu tenho que ser? Um especialista em resolução de problemas. Agora tem gente que se desespera. E aí o que você vai ter? Nada. Você vai sempre recuando. Então, a mente milionária, ela busca sempre aprendizagem contínua. Outra coisa, ela busca a gestão inteligente do dinheiro. O que é uma gestão inteligente do dinheiro? A gestão inteligente do dinheiro, a fórmula mais fácil de vocês começarem a fazer isso é dando nome ao dinheiro. O dinheiro dessa água, o dinheiro do computador, o dinheiro da escola das crianças, o dinheiro do dízimo. É dando nome para cada ação que você vai fazer. Isso é bem top. Então, a gestão inteligente do dinheiro é você nunca adquirir nada que não faça sentido na sua vida. Tem gente que adquire muita coisa que ele não precisa,
Tem gente que adquire coisas que não muda a vida dele. Se eu for comprar, por que eu estou tomando essa água? Porque ela é uma água pH 10. E ela deixa meu corpo alcalino. Por que eu não estou tomando uma água lindóia? Porque ela é um pH 6,8. Não é um pH legal. Essa aqui é um pH 10. Então essa melhora a minha vida. Você vê? Existe um propósito na água. Então, uma pessoa de propósito, ela utiliza os recursos que Deus colocou na vida dela com sabedoria. Então, a gestão inteligente do dinheiro, ela vai fazer você usar da forma correta, fazer da forma correta, ampliar da forma correta, se proteger da forma correta e multiplicar o seu patrimônio da forma correta. Então, a gestão inteligente do dinheiro, ela tem que estar ligada ao meu propósito de vida. Senão eu perco o sentido, eu travo, eu levo medo, eu levo um monte de outras coisas. Na sexta-feira, às 10 da manhã, gente, a gente vai ter o treinamento Segredos da Mente Milionária. Vai ser um treinamento muito poderoso, tá? Esse treinamento nosso tem na nossa plataforma R$3.000 para você adquirir, mas na sexta-feira vai ser gratuito, presencial aqui na sede Alphaville. É isso mesmo, não é mentira não. A gente fala é verdade. É sim, presencial aqui em Alphaville. 10 da manhã, chega cedo para você pegar os principais lugares, são só 140 vagas. Então é limitado, são só 140 vagas. O link de inscrição para você que é empreendedor está aí no Linktree, tá na minha bio para você chegar aqui, tá bom? Gente, amanhã, meio-dia, a gente vem com a nossa live, tá? Trazendo conteúdo essa semana, mentalidade e prosperidade milionária. Terça, quarta e quinta e sexta-feira, você é meu convidado VIP. Coloca aí quem vai vir aqui, você que é da Alphaville, região, até de fora, né? Vem aqui, meu convidado VIP para esse evento, tá? Deus abençoe, paz e prosperidade. Nos vemos sexta-feira aqui e amanhã, meio-dia, na nossa live. Beijo, pessoal.